Bom dia, meninos. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios de matemática da página 68. Aqueles alunos que ainda não me encaminhou, tratem de encaminhar para que não acumule as atividades de casa, tá? Tentem mandar o quanto antes para não deixar essas atividades se tornarem um peso daqui a alguns dias, tá bom? Vamos aqui à correção da página 68. Olha, nós vamos corrigir aqui o exercício 71, 72, 73, 74 e 75. No exercício 71 pede o seguinte: complete as igualdades para que as frações de uma mesma unidade sejam equivalentes. Então, acho que essas atividades, alguns exemplos aqui eu já fiz com vocês, tá? E eu vou fazer a correção de todos eles. Bom, olha só. Eu tenho 3/5 aqui, 3/5. No denominador aqui, eu tenho o 20. Então, o que aconteceu? Eu multipliquei esse 5 por 4. Eu teve aqui uma multiplicação. O que aconteceu, se a gente olhar nesses exemplos, ó, teve divisão por 2, divisão por 2, divisão por 3, divisão por 3, divisão por 6, né? No nosso caso aqui, o que houve foi uma multiplicação. Eu multipliquei o 5, tá? O que aconteceu aqui foi uma multiplicação de 5 por 4. 5 por 4 deu 20, né? Então, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, multiplicar aqui em cima por 4. E 3 vezes 4 vai dar 12, tá certo? Agora, vamos ao exercício B, a letra B. Na letra B, eu tinha 45 no denominador e agora eu tenho 5. Então, o que aconteceu aqui? Neste caso aqui, o que teve foi uma divisão. E nesse caso, a nossa divisão foi por 9. 45 dividido por 9 deu 5. Então, eu tenho que dividir agora este 18 por 9. 18 dividido por 9 vai dar 2. Ok? Bom, vamos aqui à letra C. Na letra C, eu tinha o número 4, agora eu tenho o número 1. Ora, se de 4 eu passei para 1, então isso quer dizer que nós tivemos uma divisão aqui por 4. 4 dividido por 4, 1. Então, eu preciso agora dividir esse 8 também por 4. 8 dividido por 4, nós vamos ter aqui 2. Letra D. Na letra D, eu tinha aqui o 4 e eu passei para 8. O que aconteceu aqui? Eu multipliquei isso aqui por 2. Quando eu multipliquei o 4 por 2, eu cheguei no 8. Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho que multiplicar um número para dar 10. Se eu não souber, eu não consigo identificar, então faz o seguinte, divide aqui por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, aqui eu tenho 5 quartos. Olha, dividir por 2 deu 4. Então, se eu dividir por 2, dá 5. Aqui, o que aconteceu? A mesma ideia aqui, ó. Olha, não, aqui é uma ideia um pouquinho mais elaborada. Eu tinha aqui o número 6, agora eu tenho o número 9. Como que eu vou chegar? Bom, se eu multiplicar por 2 não vai dar 9, se eu multiplicar por 3 não vai dar 9, né? Mas como que eu cheguei nesse número 9, né? Ora, se eu chegar a dividir isso aqui, esse 6 por 3, quanto que eu chegaria? Olha, se eu dividisse aqui por 3, eu vou obter 2, né? Perdão, se eu dividisse aqui por 2, eu vou obter
3. Então, aqui eu teria 3. Ah, então eu tenho 3. E para chegar no 9, então eu multiplico isso por 3. 3 vezes 3, 9. Ah, então o 10, eu vou dividir o 10 por 2. Quando eu faço isso, eu obtenho o 5. Bom, como eu dividi por 2 e depois multipliquei por 3, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu dividi por 2. Agora eu multiplico por 3. Então eu vou ter aqui 15. Ok? Vamos aos exercícios 72. Copie as frações de uma mesma unidade. Verifique se elas são ou não equivalentes e coloque igual ou diferente entre elas. Então, olha só. Copie. Então, vocês fizeram o quê? Copiar as frações de uma mesma unidade. Verifique se elas são ou não equivalentes e coloque um desses dois sinais de igual ou de diferente. Pessoal, olha só, eu tenho o 6 e aqui eu tenho o 9. Será que as duas são equivalentes? Vocês podem pensar de duas maneiras. Se eu multiplicar o 6 por 2, vai dar 12. Ou, se eu dividir o 12 por 2, vai dar 6. Ó, em cima deu certo. Ah, é? Eu peguei e multipliquei aqui por 2, deu 12. Então, eu tenho que multiplicar o 9 por 2. Olha, deu 18. E se eu dividir, uma outra maneira de fazer, né? Se eu dividir o 18 por 2, também dá 9. Então, aqui nós temos o sinal de igualdade. Certo? Aqui, o que eu poderia fazer aqui nesse caso? Ah, eu vou multiplicar aqui por 2. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2. Mas se eu multiplicar o 3 por 2, eu vou ter 9? Não. Ah, então eu posso fazer o seguinte. Eu vou dividir o 9 por 3. Se eu dividir o 9 por 3, eu vou ter 3. Mas se eu dividir o 2 por 3, eu vou ter 1? Não. Então, gente, esse aqui o sinal é de diferente. Gente, como eu não tenho aqui no meu teclado o símbolo de diferente, tá? Eu vou colocar aqui esse hashtag aqui, tá? Representando aqui o diferente, tá bom? Então vamos lá. Agora eu tenho aqui, ó, o 15 sobre 21 avos. Está perguntando se é igual ou diferente a 5 sétimos, né? Bom, você pode pensar o seguinte, olha, eu tenho 15, eu tenho o 5. Se eu dividir aqui por 3, 15 dividido por 3, 5. Então, 21 dividido por 3, ó, deu 7. Então, ok, igual, tá? Esse aqui aí, eles são iguais, essas duas frações, tá certo? Vamos aqui à letra D. Na letra D, eu tenho 3 sextos e 2 oitavos. Olha, de cara aqui, ó, 3 e 2, eu não vou conseguir multiplicar um número que vai dar 2 ou dividir um número que vai dar 2. Então, de cara, eu não, e a mesma coisa por 6 e por 8. Então, de cara, eu já sei que isso aqui é diferente, certo? Diferente. Bom, no caso aqui da letra E, eu tenho aqui 14, eu tenho aqui 21. Eu já começo a ter uma suspeita, eu falo assim, olha, pode ser que dê certo aqui. O que eu poderia fazer aqui para verificar se esses dois números daria certo, né? Se é igual ou não. Se você pensar assim, eu vou dividir o 10 por 2, não vai dar o 15. Vou multiplicar por 2, não vai dar o 15. O 14 é a mesma coisa. Mas se eu pensar assim, ó, se eu dividir o 10 por 2, tá? Vai dar 5. Se eu dividir o 14 por 2, vai dar 7. Então, aqui eu teria aqui, ó, 5 sétimos, né? Aí eu penso, uai, e se eu multiplicar esse 5 por 3, dá 15. Então, se eu multiplicar o 7 por 3, dá 21. Opa, então essas duas aqui, ó, elas são iguais, tá certo? Vamos aqui, a letra F.
eu tenho 18 e 35. Quando eu paro para ver aqui, eu poderia até pensar assim, olha, eu não consigo pegar um número aqui, por exemplo, para mim pegar aqui um número, para chegar no número 7, eu teria que estar dividindo aqui por 5. O de cima, se eu dividir por 5, eu não vou chegar no 3. Né? Eu poderia pensar assim, eu vou dividir isso aqui por 3. 18 dividido por 3 daria 6. 35 dividido por 3. Não, o 35 não é divisível por 3. Então aqui, gente, eu não conseguiria chegar nesse valor aqui. Então, eu chego à conclusão que isso é diferente, tá certo? Agora aqui pede para a gente fazer a simplificação, tá certo? Na 73, simplifica as frações até obter uma fração irredutível, tá? Eu posso dividir aqui por 5, né? Perdão, a única opção aqui por 3 aqui não dá, aqui está por 3, mas aqui não dá, aqui dá por 2, aqui não dá. Então aqui eu vou dividir por 5, tá? Faço a divisão por 5 e aqui eu faço a divisão por 5. A fração que eu vou obter aqui, gente, é a seguinte, ó. Eu tenho 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Eu já obtive uma fração irredutível, 3 quartos. Eu tenho 35 49avos. 35 49avos. Eu vou dividir isso aqui por, vamos lá, me ajuda aqui. Eu vou dividir isso aqui por 7. E eu vou dividir esse aqui de baixo por 7 também. Fazendo essa divisão aqui, eu vou ter a seguinte fração: 35 dividido por 7, 5. 49 dividido por 7, 7. Então eu tenho 5 sétimos, tá certo? Vamos aqui à próxima simplificação. Olha só, posso dividir por 2, mas não posso dividir por 2. Posso dividir por 4, não posso dividir por 4. O de baixo, posso dividir por 3, não posso dividir por 3. Essa aqui, então, já é uma fração, ela já é irredutível. Essa já é irredutível, tá certo? E no caso aqui agora, eu tenho aqui a 30 42avos. 30 42avos, eu vou dividir aqui, ó. Aqui eu posso dividir por... Pessoal, vocês podem fazer isso aqui passo a passo. Por exemplo, 30 42avos. Posso ir dividindo por 2 até chegar ao final. Mas no meu caso aqui, eu já vou fazer a divisão por 6 e divisão por 6. Aí vocês poderiam falar assim, professor, mas como é que eu descubro qual o número que eu vou dividir e vou obter direto, ó, 30 dividido por 6 dá 5, 42 dividido por 6 dá 7. Como que eu descubro um número para pôr assim, direto, esse número aqui para poder fazer a divisão? Basta você fazer o que? Tá aqui, ó. Basta você fazer isso, ó. Fazer o MMC, fazer o MDC desses dois números. Quando você faz o MDC desses dois números, você já descobre qual o número direto que você vai fazer a divisão. Olha, eu fiz o MDC entre 30 e 42, deu 6. Então eu vou direto para o dividir o 30 por 6 e o 42 por 6. Tá certo? Bom, o exercício 74. No 74 diz: determine a sequência das frações equivalentes a cada fração dada. No item B, primeiro simplifique a fração. Então, aqui no item B, pede primeiro para a gente fazer a simplificação. Mas vamos lá. Determine a sequência das frações equivalentes.
Bom, a primeira fração é essa aqui, né? Ó. Peraí. A primeira fração é a própria, 3/4, né? Então eu posso falar assim. Deixa eu tirar, ficou mal colocado aqui, gente, espera um pouquinho. Eu posso colocar aqui, ó, igual, 3/4 é a mesma coisa que, pessoal, se eu multiplicar aqui por 2, 3 vezes 2, 6. Se eu multiplicar 4 por 2, vai dar 8. Então, olha, 6/8 é igual a 3/4. Outra fração que seria igual, se eu multiplicar esse 3 por 3, vai dar 9. E aí eu multiplico 4 por 3, vai dar 12. Então, 9/12 também é igual a 6/8 e a 3/4. Tá certo? Vamos colocar mais uma aqui. Eu posso multiplicar esse 3 por 4. 3 vezes 4, 12. Então, eu multiplico embaixo por 4. 4 vezes 4, 16. 12/16 é igual a 9/12, que é igual a 6/8, que é igual a 3/4. Todos são iguais. Certo? Então, o que a gente está fazendo aqui agora é só fazer multiplicação para gerar. Bom, ele pede primeiro para a gente fazer a divisão desse aqui. Bom, então eu tenho que dividir aqui por 3. Ó, vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3. Fazendo essa divisão, vamos lá. A primeira fração que eu vou encontrar aqui, eu vou falar assim, ó, elas são iguais. Elas são iguais, é 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Então, 1/5 é a mesma coisa que 3/5. Tá certo? Bom, vamos partir aqui, ó. Vou partir aqui direto do 1/5. Vou multiplicar 1 por 2. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. 2 décimos também é igual. E assim a gente pode ir fazendo as multiplicações eternamente e vai gerando frações equivalentes, tá certo? Vamos lá. O exercício 75. O exercício 75 fala assim, ó, descubra duas frações de mesmo denominador, sendo a primeira equivalente a 5/6 e a segunda equivalente a 2/9. Bom, ele quer que eu descubra aqui duas frações de mesmo denominador, tá? Sendo a primeira equivalente a 5/6. Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a de 5/6, vou multiplicar essa fração aqui por 3. Se eu multiplico ela por 3, então eu vou ter 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Então, eu peguei aqui, criei uma fração equivalente a essa, 15/18. Agora eu vou criar uma fração equivalente a essa aqui, ó. Bom, uma fração equivalente a essa, eu tenho que montar um mesmo denominador, né? Então, eu vou multiplicar agora o 2 por 2, vai dar 4, e vou multiplicar o 9 por 2, que vai dar 18. Então, eu criei duas frações equivalentes, uma equivalente a essa e uma equivalente a essa, em que elas possuem o mesmo denominador. Então, eu acho que é isso aqui mesmo que ele solicita. Ok? Então, tá aqui. Vamos lá. Nós já finalizamos aqui a correção das atividades, tá certo? Façam as correções, devidas correções, verifiquem se vocês fizeram corretos, me encaminhem as atividades, tá ok? Até mais, pessoal. Boa aula para vocês.